dia, queridos irmãos. Um feliz sábado a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês e com todos nós aqui. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não conheço todos, né? Conheço alguns. Mas para mim é um privilégio muito grande poder estar compartilhando com vocês nessa manhã essa mensagem que mudou minha vida, tem mudado minha vida. E eu espero que o Espírito Santo nessa manhã possa entrar com toda a força com que ele tem entrado em meu coração, nessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. Eu queria, antes de começar a falar qualquer coisa, fazer uma oração. Eu peço que vocês me acompanhem. Quem pudesse colocar de joelhos junto comigo, nós iremos orar nesse momento. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para te honrar, te engrandecer e te glorificar, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, as mensagens que o Senhor enviou através da Sua profetisa também no passado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para compreender qual a vontade do Senhor para o Seu povo nesses últimos dias, Senhor. Por isso, Pai, nós lhe pedimos, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, pedimos que o Senhor abra nosso entendimento para as Escrituras, ó Deus. Pedimos ao Pai também, Senhor, a promessa que é nossa, que está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Rogamos, Senhor, que nesse exato momento o Espírito Santo fale aos nossos corações. Este vaso, Senhor, que irá compartilhar a mensagem só pode falar aos ouvidos, Senhor, mas o Senhor pode falar ao coração de cada pessoa. Tudo isso nós lhe pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título do nosso estudo hoje pela manhã é Ainda é longe Canaã? Veja só, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui o brilho, para que a gente possa enxergar melhor ali em cima. Ficou melhor, né? Ok. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14 é um verso extremamente conhecido. Verso 12. É um dos versos talvez mais conhecidos, né? Entre nós adventistas. Apocalipse 14, verso 12, diz assim: Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, o que nós mais precisamos hoje, em nossos dias, verdadeiramente compreender, é a verdade presente. A verdade para os nossos dias. Porém, nós vamos ver hoje um aspecto espiritual de uma situação que aconteceu no passado na história da Igreja Adventista. E como isso impacta a minha vida e a sua vida diariamente. Eu espero que o Espírito Santo realmente possa produzir efeito em nosso coração. Veja só o que o Espírito de Profecia fala sobre a mensagem do terceiro anjo e sobre o alto clamor. Veja só, quantos querem participar do alto clamor? Levante sua mão. Amém, louvado seja Deus. Veja só, em 20 de novembro de 1857, a irmã White ela vai escrever uma visão que ela teve, veja que foi logo no início ainda do movimento do Advento. Em 20 de novembro de 1857, diz o Espírito de Profecia assim: Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os sinceros que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Veja só, o Espírito Ellen White vê aqui
ela vê o povo do advento, mas ela vê que em um determinado momento da história desse povo há uma grande mudança. Há uma grande mudança. As pessoas falavam a verdade e isso produzia efeito. Isso operou uma grande mudança em cada uma dessas pessoas. O que é isso? Que ocorreu uma grande mudança no testemunho. Por que a partir de um determinado momento, agora a mesma verdade que eles levavam agora produzia efeito? Por quê? O que é esse autoclamor? O que é esse autoclamor que tantos de nós esperamos, mas que nós ainda não vimos ele acontecer? Por que isso? Veja só, preste bastante atenção nos anos das citações. Primeiro aqui foi em 1857. 1884, Ellen White fala assim: Deus está suscitando um povo para proclamar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. O alto clamor em breve será ouvido, e a terra será iluminada com a glória de Deus. Em 84, ela diz, em breve. Em breve será ouvido e a terra será iluminada com a glória de Deus. Agora, 2 anos depois, Ellen White tem uma visão, em 1886, olha o que ela diz. Meu anjo me disse, muita luz, muita ou pouca? Muita luz ainda deve brilhar, vinda da lei de Deus e do evangelho da justiça. Essa mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. A grande questão decisiva deve ser trazida perante todas as nações, línguas e povos. A obra final da mensagem do terceiro anjo será acompanhada de um poder que enviará os raios do sol da justiça a todos os caminhos e encruzilhadas da vida. E decisões serão tomadas em favor de Deus como governador supremo. Sua lei será vista como a norma de seu governo. Isso ela disse em 1886. Isso acontecerá. Agora, 1 ano depois que ela fez essa citação, ela agora vai dizer o que estava acontecendo na igreja em 87. O que estava acontecendo entre os irmãos? Qual era a condição da igreja em 1887? Veja só o que ela publica na Review and Herald, do dia 11 de janeiro de 1887. Diz assim, é possível, veja só, é possível ser um crente formal, parcial, e ainda assim ser achado em falta e perder a vida eterna. É possível praticar alguns preceitos bíblicos e ser considerado como um cristão, e, contudo, perecer por falta de qualificações essenciais que constituem o caráter cristão. O que está escrito aqui? Eu posso, sim, ser um crente formal, um crente parcial, eu posso ir à igreja, eu posso estudar certas coisas, eu posso viver certas verdades e ainda assim ser achado em falta, sim ou não? Com toda certeza. Eu posso praticar alguns preceitos bíblicos e ainda as pessoas podem olhar para mim e dizer, esse aí é um bom cristão, e ainda assim ser achado em falta, sim ou não? Então, era exatamente isso que estava acontecendo. Veja só o que ela continua ainda nesse mesmo ano, agora no dia 25, ela diz assim, ó, a observância de formas exteriores nunca atenderá à grande necessidade da alma humana. Uma mera profissão de Cristo não é suficiente para preparar alguém para defrontar a prova do juízo. Nós estamos passando por um juízo investigativo, sim ou não? Será que somente formas exteriores, verdades que vão mudar o seu exterior, vai ser suficiente para você ser aprovado no juízo, sim ou não? Não, nunca. Então precisamos algo a mais. Precisa haver alguma coisa para obter a aprovação no juízo. Só que veja o seguinte, quando chega em 92, preste bastante atenção nisso, quando chega em 1892, você vai reparar que ela agora muda uma frase. Até então ela diz, o alto clamor será ouvido. As pessoas vão começar a ouvir o alto clamor, mas em 22 de novembro de 1892, preste bastante atenção no que o Espírito de Profecia vai nos dizer. Olha o que ela diz. O tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo vai começar? Já começou. Já começou? Onde? Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o início, preste bastante atenção nessa fala, início da luz daquele anjo cuja glória há de encher toda a terra. Aqui Ellen White estava fazendo referência. Ela estava fazendo referência a quê? Por que ela disse que o alto clamor já havia começado? Não foi por acaso que ela escreveu isso em 1892, eu vou mostrar para vocês isso mais à frente. Mas em 1892 ela diz, o alto clamor já começou
com essa revelação da justiça de Cristo. E onde foi que na história da Igreja Adventista a revelação da justiça de Cristo começou? 1888, em Minneapolis. Só que hoje, nós iremos falar de algumas coisas, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar da história de Minneapolis. Só que hoje nós vamos ver o poder da mensagem de Minneapolis. Nós vamos ver o poder que existe nessa história, e vou trazer algumas coisas aqui que provavelmente vocês ainda não ouviram em relação a algumas coisas que aconteceram em 92. Mas você vai ver também como isso afeta diretamente a sua vida. Nesse exato momento, nessa exata manhã, que você está aí sentado ouvindo nesse momento essa pregação. Veja só. Primeiro, muitos de vocês devem saber que quando Deus levantou dois pastores, chamados Jones e Wagner, eles trouxeram uma mensagem que hoje, quando você pergunta assim, qual é a mensagem de 88? A pessoa vai responder logo o quê? Justificação pela fé. Parece que todos sabem o que significa. Qual é a mensagem de 88? Justificação pela fé. Ah, então é isso só? Ah, eu já sei qual é a mensagem. Justificação pela fé. Mas vocês também sabem que quando eles trouxeram essa mensagem, ela foi bem aceita, sim ou não? Não, ela não foi bem aceita. A maioria dos que estavam ali dentro daquela conferência não aceitaram a forma como eles trouxeram, nem a mensagem que eles trouxeram. Porém, olha o que o Espírito de Profecia diz, o que é que Deus queria que acontecesse naquela assembleia. Veja só, Manuscript Release, volume 14, página 111. Era plano de Deus que os atalaias se levantassem e com vozes unidas apresentassem mensagem definida, dando à trombeta o sonido certo, para que o povo todo ocupasse seu posto do dever e desempenhasse a parte que lhe competia nesta grande obra. Então, a forte e clara luz daquele outro anjo que desce do céu com grande poder teria enchido a terra com a sua glória. Eu não coloquei todos os textos, tinha muitos textos, na verdade, essa palestra aqui teria o dobro de slides, mas, na verdade, nós vamos ter um direcionamento nessa manhã. Veja só, o propósito de Deus, quando você vai ver o que Ellen White fala sobre o que Deus queria que acontecesse em Minneapolis, era o seguinte, ó, Deus iria trazer a mensagem ali dentro de Minneapolis para eles, e Deus queria que eles estivessem dispostos a ouvir e entender que eles precisavam ser abatidos naquele momento para eles saírem de Minneapolis como os discípulos saíram do cenáculo. Para sair levando essa mensagem com poder e grande glória a todo mundo, e ela fala que em pouco tempo a terra inteira ouviria a mensagem com poder e grande glória. Era isso que Deus queria. Foi isso que aconteceu? A maior prova que isso não aconteceu é porque nós estamos aqui hoje. Veja só, uma das pessoas que foi muito contra aqueles homens, quando eles trouxeram essa mensagem, foi Uriah Smith. Uriah Smith, no começo, ele realmente não queria nem deixar a T. Jones pregar, porque ele achava que a forma como a T. Jones falava e as ênfases que ele trazia não eram corretas. Então, Uriah Smith, no início, ele não queria permitir que essa mensagem avançasse. Então, a irmã White começa a mandar várias mensagens para ele, inclusive tem uma carta muito forte que ela escreve para ele em 92, mostrando para ele que ele estava em uma cegueira, porque ele não estava querendo trazer a mensagem que o Senhor estava enviando para o seu povo. Numa carta que ela escreve para Olsen, olha o que ela diz em 1890, ela diz assim, ó, o irmão Smith está enredado pelo inimigo e não pode, em sua presente condição, dar à trombeta o sonido certo. Contudo, está colocado em posições como instrutor para moldar e formar as mentes dos estudantes, quando é fato bem conhecido que ele não se posta sob a luz. Não está atuando na ordem de Deus. Está semeando sementes de descrença que brotam e produzem frutos para algumas almas colherem. Tem-me sido mostrado que, como agora se encontra, Satanás preparou suas tentações para fechar-se em torno de sua alma. Então, Dan Jones, Uriah Smith, Porter e outros homens, eles se levantaram contra aquela mensagem, e não só contra a mensagem, mas contra os mensageiros também. Só que tem um detalhe aqui. Ellen White, quando ela começa a ouvir isso, inclusive tinha alguns que falavam assim, para que a gente precisa ouvir esses dois homens? Nós já temos a Bíblia e nós já temos os testemunhos, não precisamos dessa mensagem. Era um dos homens que falava isso também. Aí olha o que Ellen White vai dizer, ó, em 18 de março de 1890, ela diz assim, ó, ela tentei apresentar-vos a mensagem como a entendi, mas por quanto tempo irão aqueles à frente da obra manter-se afastados? Por quase 2 anos, veja só, ela está em 1890, a conferência foi em 88, ela diz, por quase 2 anos temos estado instando as pessoas a se erguerem e aceitarem a luz e a verdade concernente à justiça de Cristo, e elas não sabem se vêm e assumem essa preciosa verdade ou não. Posso falar ao ouvido, mas não posso falar ao coração. Não nos levantaremos e sairemos da posição de descrença? Em outro texto ela diz, a influência que surgiu da resistência à luz e à verdade em Minneapolis tendeu a invalidar a luz que Deus deu ao seu povo através dos testemunhos.
Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque nós não iremos entrar nos detalhes históricos físicos, ou seja, fulano fez isso, Beltrano fez isso, não. Eu quero que você enxergue o que Cristo tem a dizer para mim e para você sobre essa história. Porque você vai ver um momento onde o próprio Cristo vai dar o testemunho dele sobre essa história que aconteceu. Veja só o que Ellen White vai dizer aqui em Materiais de 88, página 1156. Ela diz assim, ó, temos toda a evidência para saber que o Senhor está usando o irmão Jones, o irmão Wagner e o professor Prescott. E com essa evidência diante de nós, me dói o coração que qualquer de meus irmãos na fé possa sentir impaciência e amargura para com eles, e se recusar a se aproximar em laços de amor e unidade com eles. A contenda precisa acabar, precisamos ter unidade. Eu achei interessante esse texto porque ela cita o Prescott. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com Prescott. Por quê? Antes de falar de Prescott, o pastor Benjamin, agora há pouco, ele leu esse texto aqui que eu quero ler e dar uma ênfase em um detalhe. Olha o que ela diz. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo pelos irmãos Wagner e Jones. Esta mensagem devia trazer de forma mais proeminente perante o mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Eu vou parar aqui. Se essa mensagem é tão preciosa, ela diz, é porque ela vai fazer o quê? Vai trazer Cristo de forma mais proeminente. Você vai enxergar Cristo de uma forma que você não tinha enxergado antes. Esse é o primeiro ponto. Apresentava a justificação pela fé no fiador e convidava as pessoas a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. E aí no finalzinho ela fala assim, esta aqui que a gente acabou de falar, é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo que deve ser proclamada com alta voz e acompanhada do derramamento de seu Espírito em grande medida. Então ela diz, a mensagem que o Senhor tem e que Ele vai derramar o Espírito Santo com grande poder para que vocês levem essa mensagem para o mundo, Ele mandou duas pessoas para trazerem de forma mais clara para vocês. Quem foram eles? Wagner e Jones. Mas tem um detalhe aqui. O que aconteceu em Minneapolis? Olha o que Ellen White vai dizer. Aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, o irmão Jones, o professor Prescott, os irmãos Wagner, Olsen e muitos outros, nas reuniões campais e nos institutos ministeriais, ouviram o convite. Preste atenção. Ela diz que quem estava lá dentro ouviu o seguinte convite. Olha o convite que as pessoas ouviram. Vinde, pois tudo já está pronto. Vinde a ceia preparada para vós. Talvez agora, no início dessa pregação, você diga assim, ué, mas o que é isso, né? Eu já sei que está tudo pronto. Jesus já não foi preparar há muito tempo? Já está tudo pronto. O que isso tem a ver? Olha o que Ellen White fala. Ó. Vinde, pois tudo já está pronto. Vinde a ceia preparada para vós. Luz celestial tem brilhado. Olha o que ela fala sobre essa mensagem. A trombeta deu um sonido certo. Os que deram desculpas variadas pela negligência em atender ao chamado perderam muito. A luz tem brilhado sobre o tema da justificação pela fé e a justiça imputada de Cristo. Agora, aqui que está o detalhe. Ela diz assim, ó, agora vamos entrar em o que Cristo tem a dizer sobre isso. Olha o que Ellen White fala. Página 258 de Materiais de 88. Ela fala assim, ó, eu sabia, aqui Ellen White falando, eu sabia como o Senhor considerava seu espírito e suas ações, daqueles que estavam se opondo à obra de Jones e Wagner. E caso tenham praticado tais coisas por ignorância, devido a ideias deturpadas, eles já tiveram toda a oportunidade que Deus lhes poderia dar de saber que Ele deu a esses homens, a T. Jones e a J. Wagner, uma obra a fazer e uma mensagem a proclamar, que é verdade presente para este tempo. Eles sabiam que onde quer que essa mensagem chegue, seus frutos são bons. Vigor e energia vital são introduzidos na igreja. E onde a mensagem é aceita, esperança, coragem e fé irradiam da face de todos os que abrem os olhos para ver, o entendimento para compreender e o coração para receber o grande tesouro da verdade. Onde essa mensagem chega, os frutos são bons, vigor e energia vital são introduzidos na igreja. Agora, ela diz, eu sabia como é que o Senhor considerava seu espírito. Ela diz assim, eu bem sei como é que Cristo considera isso. Será que a gente tem desejo de saber como é que Cristo considera isso? Pois o próprio Cristo mostrou para Ellen White o que é que ele achava de tudo que estava acontecendo em Minneapolis. Veja só, quando começou a controvérsia ali dentro, ficou um clima muito pesado. Aí chegou o momento que o próprio Prescott quis sair para ir embora. Depois de tudo que ele viu ali, ele quis pegar as coisas dele e ir embora.
Ellen White fez a mesma coisa. Ela pensou assim, não, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, não quero continuar vendo essas coisas. Porque ela fala, em Materiais de 88, você vai ver ali, que o Espírito Santo colocou ela dentro dos quartos dos ministros, e eles caçoavam, zombavam, tanto de Jones e Wagner, como dela, e da mensagem que eles traziam. E ela falou assim, não, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir embora. Só que quando ela pensou em ir embora, veja que coisa espetacular que acontece, olha só. Olha o que ela fala. Quando me propus sair de Minneapolis, o anjo do Senhor ficou ao meu lado e disse, veja de quem são essas palavras, gente, olha só. Não. Deus tem uma obra para você fazer neste lugar. As pessoas estão agindo sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Eu a coloquei em sua posição adequada, e aqueles que não estão na luz não reconhecerão. Eles não darão ouvidos ao seu testemunho, mas eu estarei com você. Minha graça e poder devem sustentá-las. Quem é que está falando aqui? Cristo. Não é você que eles estão desprezando. Olha só. Não é você que eles estão desprezando, mas os mensageiros e a mensagem que eu envio ao meu povo. Então, a mensagem que estava sendo dada em Minneapolis, quem estava falando? O próprio Cristo. Eles mostraram desprezo pela palavra do Senhor. Satanás cegou seus olhos e perverteu seu julgamento. E a menos que toda alma se arrependa deste pecado, desta independência não santificada que está insultando o Espírito de Deus, eles andarão nas trevas. Tirarei o candelabro de seu lugar, a menos que se arrependam e se convertam para que eu os cure. Eles obscureceram sua visão espiritual. Eles não queriam que Deus manifestasse seu Espírito e seu poder. Aqui é Cristo falando. Pois eles têm um espírito de escárnio e aversão à minha palavra. Leveza, leviandade, gracejos e deboches são praticados diariamente. Eles não têm o coração decidido a me buscar. Eles andam nas fagulhas de seus próprios gravetos, e a menos que se arrependam, deitarão em tristeza. Assim diz o Senhor, esteja em seu posto do dever, pois eu estou contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Então o próprio Cristo agora diz a Ellen White, não, você vai ficar aí, porque o problema não é com você, é comigo, e com os mensageiros que eu estou enviando, porque a mensagem é minha. Olha que forte isso. Agora, veja que ele fala assim, ó, eles permitiram que Satanás obscurecesse a visão deles. Então veja que o próprio Cristo dá testemunho de que tinha outro alguém envolvido nessa controvérsia de Minneapolis. E quem foi? Satanás. Só que eu quero mostrar para vocês por que Satanás se envolveu nessa controvérsia. Por que será? Veja só. Materiais de 88, página 1814. Primeiro nós vamos dar esse contexto aqui, porque daqui a pouco a gente vai entrar em coisas mais solenes ainda. Veja só. O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo com qual motivo? A fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Quem é esse povo para permanecer em pé? A Bíblia chama eles de quê? 144 mil. Então, a obra que esses homens foram levantados para trazer, a mensagem que eles foram levantados para trazer, é para preparar esse povo. Olha o que ela diz. O mundo padece com a necessidade de lhes vir luz adicional sobre as Escrituras, proclamação adicional dos princípios de pureza, humildade, fé e da justiça de Cristo. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que aqui que tem um detalhe. Satanás sabia disso. Ele sabia exatamente por que Deus tinha levantado esses homens. Por quê? Eu não coloquei aqui nesses slides, mas antes de 88, Ellen White já mandava mensagem para os ministros dizendo assim, olha, se preparem, consagrem-se ao Senhor, porque nessa conferência o Senhor quer derramar sobre vocês o Espírito Santo em grande medida. E várias vezes ela fala isso para eles. Então eles já tinham em mente que aquela conferência seria diferente, que o Espírito Santo estava para ser derramado ali como um grande reservatório de poder. Eles sabiam disso. Mas Satanás também sabia. Então, sabe o que aconteceu? Eu quero mostrar isso para vocês. Veja só o que ela fala para Uri Smith na carta 59 de 1890. Ela fala assim, ó, tens fortalecido as mãos e mentes de homens tais como Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge e Morrison e Nicola, e vastos números mediante eles. Todos citam-te, e o inimigo da justiça observa isso com prazer. Veja que Satanás estava com prazer, porque quando ele ouvia, por exemplo, Morrison falar, né? Não, a gente não precisa da mensagem desses homens, a gente já tem os testemunhos, a gente já tem a Bíblia, a gente já sabe de justificação pela fé. Esse tema aí já é antigo na igreja. Eles falavam isso. Então, ela fala, quando Satanás ouve isso, ele exulta de prazer, porque ele sabe o que estava envolvido ali, dali diante. Aí ela diz,
se tiveres de recuperar a fé, como podes remover... Aí ele fala assim, ó, se tiveres de recuperar a fé, como podes remover as impressões de descrença que tem semeado em outras mentes? Não labores tão duramente para cumprir a própria obra que Satanás realiza. Esta obra foi realizada em Minneapolis. Satanás triunfou. Então ela diz que em Minneapolis, quem foi que venceu? Infelizmente, Satanás. Mas agora a gente vai abrir num panorama o que foi que Satanás viu e o que ele fez ali dentro. Que é exatamente o que ele quer fazer aqui agora. Veja só. Por quê? Primeira coisa, olha o que Ellen White disse para o filho dela. Penso que o irmão A.T. Jones deveria participar das nossas grandes reuniões campais e conceder ao nosso povo e também aos de fora o precioso tema da fé e da justiça de Cristo. Aí ela termina dizendo assim, ó, há um dilúvio de luz neste tema. Cada frase do Espírito de Profecia não é em vão. Por que ela trouxe exatamente essa palavra? Dilúvio de luz. Por quê? Dilúvio. Vamos pensar aqui na perspectiva do que aconteceu com Satanás. Por que ela evoca essa situação de dilúvio? O que aconteceu com Satanás no dilúvio em Noé? Com certeza vocês conhecem essa história. Patriarcas e Profetas, página 99, preste bastante atenção. Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua... Então, Satanás teve medo ali no dilúvio? Sim. Satanás tem medo de algumas coisas? Sim. Mas existe uma coisa que acima de todas as outras, de todas, Satanás mais tem medo. Tem uma coisa que é o que ele mais tem medo, é o que mais faz ele tremer. Ele temeu no dilúvio, ele temeu com João Batista, a gente fala quando João Batista começou a clamar, ele temeu pelo seu reino. Mas tem uma coisa que ele mais tem medo, e Ellen White vai dizer exatamente 1 ano antes de Minneapolis. Ela já havia dizendo, olha, se preparem, porque Deus quer derramar o Espírito Santo sobre vocês. E exatamente pouco tempo antes de Minneapolis, 1 ano antes, ela vai dizer assim, ó, o que é que Satanás mais tem medo? Olha o que ela fala. Não há nada, não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Se Satanás conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Mas não ignoramos os seus ardis. É possível resistir-lhe o poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Tampouco é possível a Satanás impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, como lhe seria cerrar as janelas do céu para que não chovesse sobre a terra. Os homens ímpios e os demônios não podem impedir a obra de Deus, ou excluir sua presença das assembleias de seu povo. Se eles quiserem, de coração submisso e contrito, confessar e remover os próprios pecados, pedindo com fé as suas promessas. Você percebeu o que Satanás mais tem medo? O que ele mais tem medo é que você desempeça o caminho para que o Espírito Santo desça sobre uma igreja fraca e debilitada. É isso que ele mais tem medo, porque ele sabe que quando o Espírito Santo descer sobre a igreja, ele mais fala assim, ó, as mais ferozes oposições vão ser como uma palha diante de um redemoinho. Amém ou não? Amém. Não é exatamente isso que eu e você queremos? Então, só que Satanás sabia que foi exatamente em Minneapolis que o Senhor se propôs a fazer isso. E olha só o que Ellen White fala sobre as mensagens que começaram a ser trazidas dali em diante. Ela diz assim, ó, tenho viajado de lugar para lugar, assistindo a reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo foi pregada. Considerei um privilégio colocar-me ao lado de meus irmãos e oferecer meu testemunho com a mensagem para a época. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem onde quer que fosse proferida. Ela usa outras passagens que assim, ó, uma onda de poder seguia a mensagem. E esse dilúvio de luz, eu quero começar falando sobre isso na vida de Prescott. Nós vamos falar ainda mais alguns detalhes sobre a mensagem. Nós não vamos abrir muita coisa sobre a mensagem, porque essa semana, não sei quantos já receberam, mas essa semana aqui com os meninos, a gente fez cada dia a meditação matinal em cima da mensagem em si de 88. Nós falamos o que é fé na prática,
né? Nós falamos o que é o ensinador de justiça, que vamos falar um pouquinho só hoje. Nós vimos vários aspectos da mensagem em si, abrindo pela Bíblia. Então, nós não vamos entrar muito nisso, mas eu quero que vocês vejam o que aconteceu na vida de Prescott. Prescott, queridos, era um dos pastores que estava dentro de Minneapolis. E quando ele começou a ver aquela controvérsia, de início ele não ficou tão assim, ele não aceitou tanto de início a mensagem. Mas ele volta para casa e com certeza o Espírito Santo começou a remoer aquilo no coração dele. Sabe o que é que aconteceu com Prescott? Olha só. Prescott, ele ouviu Jones e Wagner ali em 88 e começou a ponderar sobre aquilo. E ele passa a estudar a Bíblia baseado naquilo que eles trouxeram. Sabe o que é que acontece? Ele reformula os seus sermões, olha só. Ele já tinha sermões preparados, mas ele reformula os seus sermões. E em 95, quantos anos depois? 7 anos depois, ele estava na Austrália. E ele começou a fazer uma série de palestras. Ellen White estava nas cadeiras daquele período. E quando ele começa a pregar, veja só o que Ellen White fala sobre as mensagens de Prescott naquele período. Olha o que ela diz. Suas palavras, de Prescott, são pronunciadas com a manifestação do Espírito e com poder, e sua face brilha com a luz do céu. O irmão Prescott tem transmitido as ardentes palavras da verdade, tais como as que ouvi de alguns em 1844. A inspiração do Espírito de Deus tem estado sobre ele. Os descrentes afirmam, estas são as palavras de Deus, nunca antes ouvi tais coisas. Quantos aqui já leram o livro No Poder do Espírito? Eu confesso, estava falando com os meninos aqui essa semana, que quando eu li esse livro, para mim foi um impacto gigantesco. Eu me lembro que eu levantava do sofá, sentava no sofá, ia de um lado para o outro, e ficava assim, como que é possível uma pessoa atingir um grau de profundidade tão grande como esse na Bíblia? Como que você consegue enxergar Cristo até mesmo naquele momento que os judeus pegavam uma pedra para matar quem transgredia os mandamentos? Como isso? É muito impressionante aquele livro. E aí ele diz, como notamos anteriormente, isso está na página 11 do livro No Poder do Espírito, fala assim, ó, como notamos anteriormente, a ênfase teológica de Prescott mudou radicalmente desde 1888. Os eventos que se seguiram a Minneapolis o levaram a uma nova experiência religiosa, centrada numa relação pessoal com Cristo. Como resultado, ele via agora as doutrinas da igreja a partir de uma perspectiva diferente. Como explicou anos depois aos delegados na Conferência Bíblica de 1919, a mudança chegou a ele quase como uma revelação pessoal, como se uma pessoa estivesse falando comigo, é o que ele diz. Queridos, eu quero dizer isso também, eu quero comentar um pouquinho só sobre a minha experiência com essas mensagens. Veja só, quando eu comecei a conhecer essas mensagens, foi através do YouTube. Eu lembro que meu pai chegou na época e falou assim, meu filho, um irmão mandou aqui para a gente um vídeo, bora assistir aqui. Era o primeiro congresso Cristalina que o Silverino estava pregando, lá em Cristalina, né? Então, e o Silverino começou a falar ali e tudo, e depois eu comecei a buscar um pouco mais, e aí cheguei, né, em Minneapolis, o que aconteceu e tudo, mas uma coisa me chamava a atenção, que eu ficava assim, bom, a mensagem é poderosa, eles rejeitaram, tudo bem, mas que mensagem é essa? Era o que me bateu na mente, que mensagem é essa? Onde é que eu posso encontrar isso? Como que eu vou entender? Porque eu entendi, ó, Prescott entendeu, Prescott pregou, aí as pessoas viram o rosto dele brilhar como a luz do sol, né? Brilhar com grande intensidade. Pessoas entravam e se convertiam naquele mesmo dia. E a conversão era duradoura. Aí eu comecei a ver o que aconteceu em 88. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Mas eu falava assim, gente, mas que mensagem é essa? Onde eu posso encontrar essa mensagem? Porque os livros que eu estava lendo falavam muito sobre o que aconteceu ali, sobre Will Smith, sobre fulano e tudo isso. Mas hoje, queridos, eu quero mostrar para vocês onde você vai ver de forma clara a mensagem que pode transformar a sua vida de uma maneira muito profunda. Eu trouxe alguns livros aqui que eu quero mostrar para vocês. Um livro maravilhoso, eu vou falar de dois, um eu não tenho ele aqui físico, mas eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, ó. Vivendo pela Fé. Esse livro é simplesmente espetacular. Tem esse livro aqui é um adicional ao livro Estudos sobre Fé. Se você estudar esses dois livros, eu tenho certeza, sem medo de falar, certeza que você vai descobrir que a fé é algo tão simples, mas tão simples, que você vai ver que é por isso que muitas vezes a gente acha difícil de ter fé. Porque, na verdade, ela é muito, muito simples. E você vai ver que quando Ellen White fala que a justificação pela fé é Deus abatendo a glória do homem ao pó, quando você lê esses livros aqui, você vai ver que Deus vai lhe abater até o pó. Porque Deus usou esses homens e você vai conseguir entender que realmente tem um testemunho de um irmão, acho que o nome dele é R.T. Nash, que ele fala, eu acho que 50 anos depois, ele se lembrando, né, porque ele era um dos que estava dentro de Minneapolis, ele fala que quando Wagner pregou, no quarto sermão de Wagner, se eu não me engano, no quarto sermão ele saiu,
E foi, acho que, por meio de uma floresta, para se humilhar, porque ele nunca tinha se visto tão degradado e miserável como ele realmente era. E esses livros vão mostrar para você realmente isso. Por quê? Por que Deus mandou essa mensagem em 88? Porque o povo adventista estava passando pela seguinte situação. Eles estavam perfeitos nas formas exteriores. E não é isso que está acontecendo também hoje. Hoje a gente pode ser perfeito numa reforma de saúde, ser bem minucioso em tudo. Reforma de saúde, vida no campo, tudo isso. Tudo bem minucioso. Mas ainda assim, com ódio no coração pelo irmão. Ainda assim, com coisas ali no coração. Talvez eu esteja todo perfeito nas reformas, mas nunca entendi e nunca chorei por estar debaixo do reino do pecado. Quando eu li esse livro aqui, por exemplo, esse aqui é publicado pelo irmão Valdomiro, Graça ou Pecado, quem reinará? Nesse livro aqui, quando você lê isso aqui, você percebe claramente que a primeira coisa e a mais urgente que você precisa é reconhecer que você está debaixo do reino do pecado. Só que esse tipo de mensagem não é agradável ao seu coração e nem ao meu. Não é agradável, porque a primeira reação natural do seu coração é dizer assim, não, mas eu já faço as reformas. Não, mas eu já moro no campo. Não, mas eu já faço isso. Eu sou tão estrito nisso, naquilo outro. E aí Cristo vem até você e diz assim, você precisa nascer de novo. Essa é a primeira coisa. Você precisa nascer de novo. Porque você pode estar estrito em tudo, mas você ainda não consegue, quando alguém vai ao contrário a você, o primeiro espírito que você manifesta, qual é? No livro que farei para dar a vida eterna, ela fala sobre isso, eu comentei essa semana com os meninos, ela diz assim, como é que eu sei que eu estou em Cristo? É simples. Quando alguém lhe atravessa, ou quando as coisas não saem como você espera, o espírito que você manifesta, quando acontece isso, é que revela qual espírito lhe move. Pense nisso. Quando as coisas não saem como você quer, como você acha que as pessoas não estão realmente fazendo aquilo que você acha que deveria, que espírito que é manifestado em você nesse momento? É exatamente isso que revela qual espírito lhe domina. Percebe? E aí, olha só. Ainda mais à frente, ela diz assim, deixa eu passar isso aqui. Por que Satanás não quer isso? Porque quando você lê esses livros, fica claro, queridos, que a primeira coisa que precisamos é ser abatidos até o pó. Essa semana nós lemos uma meditação, nesse livro Vivendo pela Fé, que ele fala sobre pontos fortes e pontos fracos. Ele diz, não existe ponto forte em você. Não existe, você não tem ponto forte nenhum. Aquilo que você considera como ponto forte, esse é o seu especial ponto fraco, porque você acha que ele é forte. E aí que está o problema. Então veja só, o inimigo de Deus e dos homens está decididamente contra a clara proclamação desta verdade. Satanás está completamente contra isso. Por quê? Porque ele sabe de uma coisa, que se o povo aceitar, seu poder estará desfeito. Se puder, porém, dominar os corações daqueles que se chamam filhos de Deus, de modo que as suas experiências de fé estejam cheias de dúvidas e incredulidade, pode vencê-los pelas suas tentações. Queridos, quando eu comecei a ler esses livros, estudo sobre fé, Vivendo pela Fé, e esses livros, Cristo começou a me mostrar claramente, assim, você não é absolutamente nada. Porque uma coisa, queridos, é você falar assim, o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo parece uma poesia de tão bonito. Não vivo mais eu, Cristo que vive em mim. Ou então quando ele fala assim, morro todos os dias. Ou então, não, a lei espiritual, mas eu sou carnal. Só que muitas vezes você ora a Deus, dizendo, Senhor, perdoa-me porque eu sou miserável, pobre, cego e nu, mas você não sente isso de verdade. Ellen White fala que isso é uma oração hipócrita. Quando você não sente realmente que você é isso, quando você não chora por isso, isso é hipocrisia. E a mensagem vem exatamente para lhe mostrar exatamente quem você é. Porque você e eu, nosso coração, o que nós queremos é pensar sempre bem de nós. Olha só, eu já faço isso, já faço aquilo, formas exteriores. Mas Cristo diz, não, o problema está lá dentro. O problema está em seu coração. Porque por mais que você, mesmo que você tenha mudado de localidade, mas você precisa mudar de coração antes. Porque o seu coração vai ser o mesmo aqui, no campo, na cidade, em todos os lugares. Mas a primeira coisa que você precisa fazer você precisa que o seu coração morra. É exatamente isso que você precisa, nesse exato momento. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que Jones fala nos seus livros. Eu peço que vocês abram comigo Romanos capítulo 8. Essa mensagem, queridos, ela vem, e ela não é agradável à nossa carne, mas é exatamente o que nós precisamos. Precisamos morrer para o nosso eu. O nosso eu precisa receber a espada do Espírito cravando nele para ele morrer. E aí sim nós teremos vida. Romanos capítulo 8. Veja só. Romanos capítulo 8. Peço que você leia comigo o verso 5 e 6.
Diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja só, em algumas traduções, pode ser que você esteja usando uma tradução que diz assim, ó, porquanto a mente carnal, ou a mentalidade carnal, é inimizade contra Deus. Olha só, a Bíblia está dizendo que a mente carnal está em inimizade, é isso que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala? É inimizade. Que diferença isso faz? Porque se a Bíblia falasse, olha, você tem uma mente carnal, mas a sua mente carnal está em inimizade, então significa o quê? Entre a sua mente carnal e Deus, tem alguma coisa que traz inimizade para você e Deus. Então, logo, o problema não é sua mente, é aquela coisa que está fazendo inimizade entre você e Deus. Então, o que é que Deus precisa fazer? Só remover aquela coisa. Só que a Bíblia não diz que você está em inimizade. A Bíblia diz assim, ó, a sua mente carnal é inimizade. A inimizade está em você. A sua mente carnal é inimizade. O que é que isso significa? Essa mente precisa morrer hoje, agora. Precisa morrer agora, porque se a sua mente carnal, você pode fazer reforma de saúde com mente carnal. Você pode fazer reforma do vestuário com a mente carnal. Mas não é possível herdar o reino de Deus com a mente carnal. Primeiro Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. E depois ele fala, quem não nascer não pode entrar no reino. Antes de entrar, você tem que ver o reino. Como você vai ver o reino se sua mente ainda é carnal? Então veja, aqui na continuação, ele vai dizer o seguinte, Satanás não quer que o povo entenda isso. Satanás quer que o povo entenda assim, ó, quais são as reformas que eu preciso fazer? Então vamos lá, é isso, pronto, já faço? Pronto. Por isso que no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, até Jones ele fala uma coisa que eu comentei essa semana até também com os meninos aqui, que ele diz o seguinte, ó, para que a chuva serôdia venha, o que é necessário? Está até já gravado também lá no podcast que o irmão gravou, né? Mas eu quero repetir isso aqui, porque isso aqui é de extrema importância. Olha só, veja só, mas isso é mensagem de salvação, queridos. Primeiro precisamos ser abatidos até o pó, para depois Cristo nos levantar de novo. Você precisa morrer, para depois você nascer de novo. Veja só, eu quero ler aqui com vocês a mensagem do Terceiro Anjo, página 140. Vamos abrir o livro de Joel, capítulo 2, para que a gente possa entender como receber a chuva serôdia, que é o que mais necessitamos urgentemente. E aí eu vou fazer uma citação aqui, algumas de cabeça do livro Anunciando o Alto Clamor, mas isso aqui é de extrema importância. Joel, capítulo 2. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui presente que tem, na tradução da Bíblia, Almeida Revista e Corrigida? Se tiver alguém, levanta a mão, por favor. Tem, pronto. Eu vou pedir para que esse irmão que tem Almeida Revista e Corrigida, ARC, possa ler esse verso. Joel, capítulo 2, verso 23. Se o irmão quiser se levantar e ler, pode ler. Joel 2, 23. Perfeito, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Repare o seguinte, queridos, em algumas traduções fala assim, ele vos dará moderadamente, mas aqui no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, ele vai usar exatamente esse verso. Veja o que a Bíblia fala, antes de descer a chuva serôdia, o que é necessário para o povo de Deus? Um ensinador de justiça. Só que na margem que ele fala ali, né, ele usa King James, ele mostra a margem da King James, que na margem aqui, a Bíblia fala assim, ó, ele vos dará um ensinador de justiça de acordo com a justiça. Eu quero ler isso aqui com vocês, está na página 140 da Mensagem do Terceiro Anjo. Diz assim, ó, o verso no texto é traduzido assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu a chuva temporã moderadamente. Aí ele fala, o que a margem diz? Ensinador de justiça. Aí Jones fala assim, ó, como esse ensinador é dado? De acordo com a justiça, que também se encontra na margem. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia,
Quando ele deu a chuva temporã, o que ela representou? Um ensinador de justiça. E quando ele der a chuva serôdia, o que ela representará? Um ensinador de justiça. E como? De acordo com a justiça. Então, será que isso não corresponde exatamente ao que o testemunho nos disse naquele artigo que li para vocês várias vezes? O alto clamor do terceiro anjo, a chuva serôdia, já começou na mensagem da justiça de Cristo. Não é isso que Joel nos disse muito tempo atrás? Será que nossos olhos não ficaram tapados de maneira que não conseguimos ver? Não precisávamos da unção? Irmãos, será que há algo no mundo que precisamos mais do que isso? Então veja, olha o que ele mais falou. O alto clamor já começou. A chuva serôdia já começou a ser derramada ali em Minneapolis. Por quê? Porque para a chuva serôdia ser derramada, precisa-se ter um ensinador de justiça. Só que esse ensinador de justiça é de acordo com a justiça. E o que significa isso? Ensinar a justiça de acordo com a justiça. Sabe por que ele fala isso? Pelo seguinte, porque cada ser humano, cada um de vocês aqui e eu, se a gente fosse pensar assim, me diga um padrão de justiça. O que você considera um verdadeiro cristão? Um cristão fiel? Você vai dizer assim, não. Um cristão fiel, para mim, ele tem que fazer reforma de saúde. Ele tem que morar no campo. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer aquilo. Cada um você poderia escrever num papel e dizer assim, para mim, um justo tem que viver assim, 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 assim. Pronto. Então, na sua cabeça, você vai fazer assim, pronto. Se eu viver isso, que eu entendo que é a justiça, aí sim eu sou justo. É por isso que muitas vezes, mesmo a gente fazendo as reformas, a gente não está bem com Deus. Porque a gente coloca um padrão de justiça na nossa cabeça. O padrão é esse aqui. E a gente luta e luta e luta para chegar naquele padrão. Mas a Bíblia diz assim, ele vai dar um ensinador de justiça para vocês de acordo com a justiça e não de acordo com o seu padrão de justiça. Deus tem um padrão de justiça e você tem outro. E Isaías 55 fala assim, os meus pensamentos não são o pensamento de vocês. O que isso significa? Aí Jones fala na continuação, né? Significa que existe um padrão de justiça que é imensamente maior do que você jamais pode imaginar. Porque a justiça é a ideia de Deus, do que Deus olha e diz assim, olha, isso é justiça. Só que tem um problema aí. A mente carnal é inimizade contra Deus. Então é impossível uma mente carnal conseguir entender o que é a justiça de Deus. E aí Jones fala, só existiu uma mente em toda a história da humanidade que conseguiu compreender a largura, o tamanho da justiça de Deus, que é qual mente? A mente de Cristo. Por isso que você precisa que sua mente morra e você precisa receber a mente de Cristo. É exatamente isso que você precisa agora, não amanhã, não depois, é agora. Nesse exato momento, é isso que ele fala no livro. Você pode receber agora. E como é que eu sei que é agora? Aí entra uma questão que a gente falou aqui, sobre o que é fé. Eu quero só comentar aqui, eu não vou me aprofundar nisso. Mas se você pegar o livro Estudo sobre Fé, página 21, diz assim, fé, quem estava aqui durante a semana, a gente repetiu isso várias vezes. Fé é acreditar que o que a palavra de Deus falou, ela mesma pode cumprir. A palavra de Deus é autorrealizável. E a gente comentou aqui, Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus falou que a terra produz ervas que têm semente, o que foi que a terra fez? Produziu. Deus só faz falar. Então, quando Deus fala, aquilo acontece, sim ou não? Então, a sua fé que você tem que ter é acreditar que o que está escrito vai exatamente acontecer, porque a palavra de Deus não mente. E ela, por si só, cria o que ela fala. Deus falou, haja luz, e a palavra criou a luz. Sim ou não? Deus mandou a terra fazer isso, a terra foi lá e fez. Mas Deus precisou ir colocar a mão para fazer aquilo? Não. Uma das coisas que comentamos foi aquilo do centurião. Ele falou, Senhor, meu criado está doente em casa, manda somente uma palavra. E Jesus falou, isso é fé. Se a palavra falou, é exatamente isso e acabou. Pronto. E agora, entendendo que isso é fé, aí você diz, eu tenho uma mente carnal. Talvez se você começar a ler esse livro, você vai entender isso. Você vai dizer, Senhor, eu não imaginava que eu era tão miserável assim, mas você é exatamente isso. Pior do que você imagina. Só que, quando você começar a perceber isso, quão maligno você é, você vai clamar a Deus por uma mudança de mente. E eu quero pedir que você abra Filipenses 2:5. E faça isso em casa, Filipenses 2:5, olha só. Queridos, eu vou pedir a autorização de vocês para eu ter só mais 5 a 10 minutos, pode ser? Ok. Tenho muitas coisas boas para falar ainda. Filipenses capítulo 2. Eu quero dar o testemunho ainda de algumas coisas que eu já vivi em relação a isso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5.
Aqui eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Olha o que diz aqui, Filipenses 2, verso 5. Diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em algumas traduções vai dizer que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começar a ler, que você se aprofundar nisso, nessa mensagem, e Cristo começar a te abater, e você entender que você precisa da mente de Cristo nesse exato momento, olha que coisa maravilhosa. A mesma palavra que disse haja luz e houve luz, a mesma palavra, a idêntica palavra diz para você, haja em vós a mente de Cristo Jesus. E se você crê que a palavra de Deus falou e ela mesma cria isso em você, vai ser criado em você exatamente no momento que você crê. Veja também Romanos 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21. Romanos 3, verso 21, diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Será que, aí você diz assim, Senhor, mas tem tanta coisa para eu mudar, aqui que está. Qual o tema da nossa palestra? Quem viu o primeiro nome ali, o que estava escrito ali? Ainda é longe de Canaã, o Espírito de Profecia disse que aqueles que estavam em Minneapolis ouviram a mensagem, vinde porque já está tudo pronto. Em pouco tempo a gente pode entrar, só que o povo não acreditou nisso. Espera aí, em pouco tempo? Não. Só que olha só o que a Bíblia está dizendo. Talvez você olhe para você mesmo e assim, Senhor, eu tenho tanta coisa para mudar, vai demorar muito. Vai demorar muito, Senhor. Olha, eu percebo que eu sou uma pessoa assim, eu me estresso fácil, eu sou isso, eu sou aquilo, e você está agora, nesse exato momento, em um dilema. Eu quero mostrar para você que em 1888 tinha uma irmã que estava nesse dilema. Olha o dilema que a irmã estava passando, e veja se isso não é o que acontece com a gente. Está no Anunciando Alto Clamor, página 10. Olha o dilema que essa mulher passou. Olha só. Isto foi o dilema de uma irmã em 1888. Segura aqui Romanos 3. Que não sentiu que estivesse fazendo um progresso rápido o suficiente para estar pronta para o breve retorno de Cristo. Um irmão na fé expressa os sentimentos dela na citação a seguir. Olha o que a mulher falava. Ó. Uma irmã me contou, não faz muito tempo, que antes daquela ocasião, 4 anos atrás, ela estava se lamentando de seu estado e se perguntando como seria possível chegar àquele tempo em que o Senhor haveria de voltar, se ele tinha que esperar seu povo estar pronto para encontrá-lo. Olha o dilema. Cristo vai voltar em breve, sim ou não? Só que tem um problema. Quando eu olho para mim, eu começo a ficar até tremendo, porque eu quero fazer parte de 144 mil. Mas eu já entendi que os 144 mil vão vencer os seus pecados. Mas quando eu olho para mim, eu vejo tanta coisa para mudar. E quando eu olho para a igreja, eu vejo ainda tantos problemas. Como é que Jesus vai voltar agora? Eu até falo que ele virá em breve. Mas no fundo do meu coração, eu fico assim, Senhor, por favor, tenha misericórdia, segura mais um pouquinho, porque eu não estou pronto ainda. Será que alguém passa por esse dilema aqui? Seja sincero. Mas em nome de Jesus Cristo, agora a gente vai entender algumas coisas que vão te ajudar em relação a isso. Olha só. Aí ela pensava isso. E ela dizia assim, ó, pois, dizia ela, que no ritmo em que ela estava, e isso que ela trabalhava tão duro quanto qualquer outro no mundo, viu que não estava progredindo suficientemente rápido para trazer o Senhor em um prazo que fosse razoável, e que ela não conseguia compreender como é que o Senhor viria. Ela estava incomodada sobre o assunto, mas ela disse que quando o pessoal voltou de Minneapolis para casa e disseram, porque a justiça do Senhor é uma dádiva, nós podemos ter a justiça de Cristo como um presente, e nós podemos ter a justiça agora. Aí ela diz, ela exclamou, isso me fez feliz, isso me trouxe luz, agora então eu posso ver como o Senhor poderia vir muito em breve. Quando Ele mesmo nos der a sua vestimenta, seu manto de justiça, seu caráter, que nos sirva para o tempo do juízo e para o tempo de crise, eu pude então ver como Ele podia vir tão logo quanto Ele quisesse. E, disse ela, isso me deixou tão feliz, e eu estou feliz desde então. Irmãos, eu estou contente por isso também, o tempo todo. O que causou essa mudança nessa mulher? Porque ela entendeu o seguinte, olha, então a questão é a palavra. Isaías 55, é um texto que a gente citou essa semana, fala assim, ó, assim como a chuva e a neve descem do céu e regam a terra e não voltam para lá, e prosperam naquilo para que ele enviou, aí ele fala assim, ó, a minha palavra também não volta vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, o que me agrada. Então olha o que aqui diz, quem faz o que agrada a Deus é quem? É eu? É a palavra. Então, quem é que opera as boas virtudes, o caráter, a transformação? Quem é que faz isso em mim? A palavra.
Então, se está escrito, e eu creio que essa palavra é criativa, ela vai criar em mim o que eu estou lendo. Amém. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo você precisa para receber a justiça de Cristo? Verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Cristo. Quantos creem que nesse exato momento, agora, a justiça se manifesta sobre você? Amém. Pois se você realmente acreditar nisso agora, ela acabou de se manifestar em você nesse exato momento. Olha como muda a mentalidade. Então você não precisa fazer um monte de coisa para receber a justiça. Não, a primeira coisa que você precisa é morrer e crer na palavra, e a justiça vem sobre você, e agora você recebe um motor espiritual para fazer as reformas que são necessárias no povo de Deus. Só que não é mais você fazendo a reforma, é Cristo em você fazendo a reforma. Então você não vai ter mais aquele fardo, eu faço a reforma de saúde, mas eu queria tanto comer aquilo ali. Sabe por quê? Porque você vai já estar morto. Romanos 6 fala assim, estáis mortos para o pecado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Imagine uma pessoa que gostava muito de comer, eu não vou citar algum tipo de alimento, mas pense em um alimento que faz mal à saúde. E aí você prega de reforma, aí você chega para a pessoa para dar estudo, e aí você fala assim, tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo, parar de comer aquilo outro, parar de comer aquilo outro. E aí a pessoa fala assim, rapaz, isso aqui, eu entendi que é a vontade de Deus, mas eu não tenho força para fazer isso. Vira e mexe quando eu tenho uma oportunidade. Em casa eu não compro. Mas quando eu estou na rua, eu estou com fome assim, aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se essa mesma pessoa que faz isso morresse e você fosse para o velório dessa pessoa, e você leva uma quantidade gigantesca daquele alimento que ela não conseguia nem sentir o cheiro, e você chega no velório dela e bota isso na frente do velório dela e fala assim, tá aqui a comida que você tanto gosta. A pessoa ia levantar e dizer, peraí, antes de eu morrer, deixa eu pegar um pedaço aqui, deixa eu comer. A pessoa faria isso? Por quê? Porque ela está morta. Ou então imagine uma pessoa que não consegue nunca ser contrariada. Se você contrariar essa pessoa, meu amigo, você me contrariou. Já vai subir aquele rancor. Pode ser que ela não fale nada, mas o rancor está ali. Mas vamos dizer que ela não consiga nem segurar por dentro, ela já vai querendo até bater na pessoa. Se essa mesma pessoa morresse e alguém chegasse no velório dela e desse um tapão no rosto dela assim, ela ia levantar para revidar? E por que não? Porque é lógico, ela está morta. Então a primeira coisa que Cristo quer que você entenda é, você precisa morrer. Uma semente não dá fruto se primeiro não morrer. Como é que você quer dar os frutos do Espírito se você nem morreu ainda? Você percebe isso? Então quando nós realmente morremos para o nosso eu e entendermos que a semente é a palavra de Deus, aí permitiremos que o que está escrito seja verdade no livro e em nós. É por isso que no livro A Mensagem do Terceiro Anjo diz que Satanás é mentira desde o princípio. Por quê? Porque ele crê que isso aqui é verdade. Só que não é verdade nele. Então, se a palavra não é verdade nele, ele só pode ser o quê? Mentira. É isso que nós precisamos, que a palavra habite poderosamente em nós. Eu quero só finalizar com um testemunho. Eu queria contar alguns, né? Mas, assim, por conta do tempo, eu não vou contar tudo o que eu queria. Mas eu quero comentar com vocês, primeiro, em relação a isso, né? Quando eu comecei a ler esses livros, a mudança que se operou em mim. Porque eu realmente entendi que eu precisava morrer para mim mesmo. Cristo precisava tirar de mim o egoísmo, o orgulho. E ele começa a mostrar para você claramente. Só que você começa a entender que o mesmo Espírito Santo que fala assim, ele convence do pecado, só do pecado? E ele é chamado de quê na Bíblia? De consolar. Então, quando ele vem falar assim, filho, você é isso. Nesse mesmo momento que ele está lhe mostrando quem você é, você tem que começar a chorar e dizer assim, Senhor, o Senhor não vai me querer mais. Se ele é o consolador, quem está dizendo para você que você é mau é o consolador. Então, no mesmo momento que ele está lhe convencendo do pecado, ele também está lhe convencendo do quê? Da justiça. Então, no primeiro momento que ele está ali te dizendo que você é um grande pecador, no mesmo momento ele diz assim, você tem um grande salvador, para agora. Para agora, nesse exato momento. E aí vem um detalhe. Certa vez, uma amiga minha, ela foi lá em casa, né? A gente marcou de estudar, aí foi ela e o namorado, hoje eles são casados. E aí nós apresentamos essa mensagem, eu comecei a apresentar essa mensagem para eles. E aí a gente começou a perceber, né, que não temos tanto tempo assim. Porque eu quero ler essa citação e eu vou contar essa história dela e a gente finaliza. Olha o que no livro Anunciando o Alto Clamor, página 212 diz. Somente quando as velhas verdades são compreendidas é que podemos entender as novas. Portanto, somente quando entendemos a mensagem de Jones e Wagner, podemos apreciar a mensagem dos nossos dias.
somente se compreendermos aquela mensagem que poderia ter preparado o povo dentro de 1 ou 2 anos, poderemos compreender a mensagem que pode preparar o povo de Deus em meses, poucos meses. Então, no livro do Senhor Alto Clamor fala que se o povo tivesse recebido a mensagem de 88, aqueles líderes, 2 anos seriam suficientes. Só que da próxima vez que essa mensagem for trazida de volta para o povo de Deus, não vai ser nem 2 anos, vai ser meses. É possível o povo de Deus vencer todos os seus pecados em meses? Com toda certeza, porque a mesma palavra que operou na criação é a mesma palavra que opera a redenção em você. E ela continua sendo poderosa até agora. E aí, quando a gente começou a estudar isso, eu e uma amiga minha, e o namorado dela, ela falou assim, mas amigo, isso precisa chegar urgentemente nas nossas igrejas. Eu falei, exatamente, o povo precisa compreender essas coisas. E aí, ela falou assim, vou levar na congregação lá que eu participo. E aí tá, nisso eu viajei na época, eu vim para Minas Gerais, fui para casa do irmão Ramon, participei da primeira turma lá do Sítio Triunfo. E aí um dia a gente estava lá, era uma sexta-feira, a gente estava arrumando as coisas, e aí ela ligou para mim, né? Eu estava lavando a casa ali, e ela ligou para mim, eu atendi. Aí botei no viva voz. Ela falou assim, amigo, eu preciso lhe contar uma coisa urgente. Eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, olha, eu comecei a explicar na igreja essas mensagens, né? Comecei a explicar a importância de 88, essas coisas assim. E ela falou que assim, ela disse que uma coisa chamou a atenção dela. Que quando ela começou a pregar, isso foi no início da pandemia, que as pessoas estavam sentadas assim, uma aqui, outra aqui. Aí ela falou assim, que ela percebeu que quando ela começou a pregar, começou a explicar essas verdades, uma jovem que estava sentada no banco fez assim, ó. E assim ficou, durante a palestra dela. E aí, pelo que eu me lembro, eu acho que ela até tentava voltar assim, depois voltava o rosto e tudo. E ela ficou sem entender aquilo, né? E aí, quando chegou no final, era um adolescente. E aí, quando chegou no final, que a gente sai da igreja, né? Vai apertar a mão dos irmãos. Aí, a adolescente foi lá falar com ela, né? Com essa minha amiga. Aí ela falou assim, tia, eu não consegui olhar para você durante a pregação. Por quê? Quando você começou a pregar, veio uma luz muito forte no púlpito que irradiava no seu rosto. E eu não consegui olhar para você. Outra moça falou a mesma coisa para ela. E naquele dia ali, houve transformação de vidas. Eu queria contar mais experiências dessas. Tem várias, gente. Não é pouca, não. Mas assim, Satanás, ele sabe que existe um poder gigantesco nesses livros. E o que é que ele faz? Ele faz assim, não lê esses livros não, toma cuidado. Eles se apostataram. Porque quando ele não consegue atingir a mensagem, ele faz o quê? Atinge o mensageiro. Quando fala Jones e Wagner hoje em dia, o que é que a pessoa logo fala? Não, mas eles não se apostataram? Eu quero ler isso aqui para finalizar aqui. Ó. É bem possível, olha o que ele mais fala. É bem possível que o pastor Jones ou o pastor Wagner sejam derrotados pelas tentações do inimigo. Se isso, porém, acontecer, não será prova de que sua mensagem não era de Deus, nem de que a obra que fizeram foi um erro. Se isso acontecer, quantos tomarão essa posição e entrarão em engano fatal por não estarem sob o controle do Espírito de Deus? Sei que é exatamente essa atitude que muitos adotarão se esses homens caírem, e oro para que esses homens, sobre quem Deus colocou a responsabilidade de uma obra solene, deem a trombeta o sonido e honrem a Deus a cada passo, que o caminho deles seja cada vez mais brilhante até o fim do tempo. Não é isso que acontece hoje? As pessoas dizem assim, não, mas eles se apostataram. E aí eles se lançam da mensagem arrumando desculpa. Mas, queridos, o Espírito de Profecia já disse, essa é a mensagem que Deus vai derramar a chuva serôdia. Ela começou em Minneapolis, mas ela precisa retornar agora. Que o Espírito Santo tenha colocado em seu coração o desejo de ler mais esses livros, de compreender mais a palavra, de entender o que é justificação pela fé de fato. Você vai começar a perceber que todos os outros assuntos, ela fala assim, ó, um só assunto prevalecerá, e que engolirá todos os outros, que é qual? Cristo, nossa justiça. Eu não ia contar porque eu já quero orar, mas eu passei um pouquinho mais. Só isso que eu vou contar para vocês. Olha só. Os anjos, queridos, eles querem muito que as pessoas ouçam isso. Os anjos, eles têm prazer nessas coisas. Certa vez eu fui, quando a gente recebeu essas mensagens, eu e meus amigos, tem alguns deles aqui. Quando a gente começou a receber essas mensagens, olha o que os jovens fizeram. Rapaz, a gente tem que estar estudando isso sempre que a gente puder, a gente tem que estar estudando. Então a gente marcava vigílias. Todo final de semana era vigília. E eram adolescentes, gente de 13, 15, 17, 19, 20. E toda semana a gente fazia vigília. Era na minha casa, na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. E aí, certo dia, né? Como a gente terminava a vigília às 5 e pouca da manhã, a gente passava a noite toda em oração, e aí eu costumava voltar para casa. E teve um dia que, quando eu cheguei em casa, meu pai estava acordado. Meu pai deve estar assistindo aí, ele vai lembrar disso aí.
Meu pai estava acordado, né? Aí eu subi as escadas, a gente morava no segundo andar. Aí eu subi, quando eu cheguei, estava lá meu pai parado, olhando para mim, né? Aí ele falou assim, rapaz, tá difícil essas vigílias suas aí, viu? Aí eu falei assim, por quê, meu pai? Ele falou assim, eu não consegui dormir essa noite. Aí eu falei assim, sim, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele falou assim, olha, no meio da noite, eu acordei e aqui no quarto estava um som de buzina muito forte. E meu pai, ele costuma sempre dormir de bruço. Ele sempre dorme com a barriga para baixo, sempre. Ele falou, quando eu acordei, eu senti 6 pés nas minhas costas. Aí eu olhei assim e falei assim, como assim? Aí ele falou assim, senti 6 pés nas minhas costas. E aquele barulhão, barulhão no quarto, barulhão, barulhão, barulhão. Aí ele disse que de repente, 2 desses pés saíram e ele viu alguém na frente dele. E a pessoa chegou nele e falou assim, ó, tocou nele e falou assim, ó, olha, diga a Ivanzinho que quarta-feira é para ele pregar sobre vida no campo. E aí meu pai, ele acordou assim, né, Aí ele falou assim, ele disse que quando ele acordou, ele estava meio assim, né, com sono, ele falou assim, não, mas não tem como ele pregar sobre isso, porque o notebook está quebrado. Aí ele falou que essa pessoa saiu, foi no guardou e falou assim, não, pode pegar esse daqui, que o que está aqui dentro está funcionando. E digo mais, mande ele pegar tal vídeo no YouTube e mande ele parar no minuto 5:17. Depois sumiu. Queridos, quando eu cheguei em casa, ele me falou isso, né? Minha reação primária foi assim, o anjo me chamou de Ivanzinho? Só aquilo ali já fiquei assim, já... Mas aí eu falei assim, bom, então tá, então eu vou preparar, né? E aí eu fui, naquele dia eu preguei sobre esse assunto e realmente, queridos, hoje eu entendo. Se eu fosse contar para vocês só daquele... Era uma quarta-feira de noite. As coisas que começaram a acontecer dali na vida de algumas pessoas foi uma coisa que realmente só a eternidade para contar essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa. Esses livros, eu quero só mostrar para vocês aqui e a gente finaliza. Ó. Graça ao Pecado, Quem Reinará, editora Sementes da Verdade, do irmão Valdomiro Polidório, vende esse livro. Vivendo pela Fé, editora Mais. Todos esses livros contêm a essência, queridos, que nós precisamos para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Graça ao Pecado, Quem Reinará, Perfeição Cristã, da editora Missionários, de Jones. Cristo e o Anticristo, também da editora Missionários. O livro, eu não estou com eles aqui, mas o livro Estudo sobre Fé, é urgente da gente entender isso. Aqui, ó, obrigado, Jamile. Olha, mostra aí para o pessoal. Mostra aí a câmera aí para o Jamile. Estudo sobre Fé é um livro extremamente urgente na nossa geração, para que a gente leia. O livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893, lá no canal, eu criei um canal no YouTube ano passado, 2 anos mais ou menos, e a gente estudou todos os capítulos desse livro, o canal Justifica-me. Está todos os capítulos lá, mas compre o livro, leia, peça ao Espírito Santo, Senhor, me dê o entendimento, eu quero fazer parte da Chuva Serode, eu quero entender essa mensagem urgentemente. E sabe, querido, depois que eu comecei a ler esses livros, eu comecei a ter muito mais gosto pelo Espírito de Profecia, para ler, para estudar. Eu acredito que hoje deve faltar cerca de 5 livros de Ellen White, de toda a coleção que nós temos no Brasil, para eu poder terminar de ler. Mas porque me criou gosto de leitura, porque eu comecei a entender, ficou mais fácil de entender até os livros de Ellen White. Alguns termos, algumas frases, algumas coisas, algum entendimento, ficou muito mais fácil quando eu li esse livro. Por isso que ela fala, Deus levantou esses homens, e no livro Anunciando o Alto Clamor fala, que foi para trazer a mensagem de forma mais fácil, para que até uma criança entenda. Já pensou essas crianças pregando sobre justificação pela fé? Com grande poder e grande glória? É isso que Deus mais deseja, queridos. E em nome de Jesus Cristo, que você tenha sentido o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Eu queria ficar aqui mais 2 horas. Mas eu creio que eu só falei para os ouvidos de vocês, mas agora é com o Espírito Santo no coração de vocês.